E aí galera, Felipe da Nauzuzink, e aí, já ouviu falar na máquina Giro? Quem quer trabalhar com transfer laser, né? Trabalhar com esses copos aqui, ó, taça de gin, copo de vidro estampado, né? Ó, long drink inteiro estampado, baldinho, esses copos aqui, taça de alumínio, ou caneca de alumínio. Quem quer trabalhar com esse tipo de coisa precisa desse tipo de máquina, tá? Eu vou mostrar agora tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de máquina, o que você deve considerar na hora da compra, o que você deve prestar atenção para você não comprar errado, para você não gastar dinheiro errado. A gente recebe todos os dias ligação de pessoas que compram esse tipo de equipamento para finalidade errada ou compra errado, não se atenta a alguns detalhes que precisa ter o equipamento para você trabalhar sem problemas, tá? Então não é tudo igual, máquina Giro não é tudo igual, você tem que considerar algumas coisas muito importantes antes de comprar, para que no decorrer do seu trabalho você não tenha problemas, beleza? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de equipamento. A gente recebeu muita pergunta, né? Se ela estiver quente, você tem que esperar ela esfriar para você trocar. Papel fundo azul. Vou te dar 5 dicas. Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas como que... Sobre esse equipamento, para que ele serve, o que ele é, tá? Isso aqui a gente chama de máquina transfer giro porque ela possui esse rolo aqui, tá? Então quando se fala em máquina transfer giro, é todas as máquinas que transferem com esse sistema de rolo de borracha, tá? Existem outros tipos de máquinas transfer, tá? Mas nesse caso aqui, transfer giro é quando tem esse rolo de borracha, tá? Ponto. Então assim, para o sistema de transfer laser, esse equipamento hoje é o mais utilizado, tá? Existem equipamentos mais simples, que são mais antigos, mas eles estão caindo em desuso por conta da praticidade que tem esse equipamento e do quanto de coisas diferentes que ele estampa. As outras máquinas mais antigas, que são a de estampa local, elas têm uma limitação, ela precisa de ferramentas específicas para cada produto que você vai produzir. A Transfer Giro você usa a mesma base para praticamente tudo. No caso dessa aqui tem mais duas bases especiais, eu vou explicar para que serve, mas basicamente você não tem essa necessidade de ter várias ferramentas para estampar várias coisas diferentes, né? Até hoje a gente já contou que essa máquina estampa em torno de 500 produtos diferentes, né? Entre copos, canecas, taças, chaveiros, réguas, canetas, caderninhos, sacola craft, skate, né? Muita coisa esse tipo de equipamento estampa e não precisa de uma ferramenta, não precisa de 500 ferramentas diferentes para produzir tudo isso. Então esquece sublimação, tá? Aqui é transfer laser, a impressão utilizada para esse tipo de transfer é impressão a laser, tá? Você vai usar uma impressora laser para imprimir o papel e a máquina transfere o que tiver no papel para o produto final. Eu vou demonstrar aqui, tá? Mas basicamente é isso. Esquece sublimação. Sublimação você utiliza uma impressora Epson, né? Jato de tinta. Aqui necessariamente tem que ser uma impressora laser. Até por isso que leva esse nome, Transfer Laser. Você quase não tem limitação de material que você pode produzir. Isso aqui é uma caneca de metal, tá? Que você consegue estampar com ela. Isso aqui é vidro, tá? Um copo de whisky de vidro e plásticos em geral. Esse tipo de transfer, se o plástico for do tipo PS, então poliestileno, você estampa direto, que é o caso do long drink. Long drink você simplesmente pega e estampa ele é do material PS, tá? Plásticos do tipo PP, você precisa aplicar um produtinho chamado primer. Esse é o primer, ele é um produto que você aplica antes da estampa para poder aderir à tinta. Então plástico, tá vendo que está escrito plástico aqui? Esse é o primer para plástico, tem o primer para vidro, tem o primer para porcelana, metais, borracha. Então materiais muito diferentes do PS, você precisa aplicar esse produtinho antes da estampa, tá? Mas é bem tranquilo de fazer, é um negócio que você não gasta nem um minuto para fazer. É bem tranquilo. Sem ele, a estampa simplesmente não acontece, somente em materiais muito diferentes do plástico PS. Ah, Felipe, mas o que é plástico PS? Como é que eu sei? Como é que eu não sei? A maioria é PS, tá? Então, a taça de gin, que é o mercado mais forte, o long drink, taça de gin, caneca de chopp são mercados mais fortes que tem para o transfer laser. E é tudo PS. PP, geralmente, é esse tipo de material aqui, ó, um plástico mais maleável. Então, quando você precisa estampar um plástico um pouquinho mais maleável, é o plástico PP, você precisa aplicar o primer. Mas é tranquilo de fazer, você quer trabalhar só com vidro, também dá para trabalhar, não tem problema não. No caso do transfer, você tem saída para isso. Você tem produtos que te ajudam, te auxiliam a trabalhar com esse tipo de material diferente.
Máquina do tipo giro, você praticamente não tem limitação do que você pode estampar, desde que a superfície seja lisa. Então, objetos planos também ela estampa, tipo régua, capinha de celular, ela estampa, sacola craft, ela estampa tranquilamente, caixinha de isopor, de lanche, né, aquelas de delivery, ela estampa. Não importa, desde que aonde vai a estampa seja lisa, superfície lisa. Aonde o rolo encostar, ele vai estampar, beleza? Quais tipos de máquinas giro existem? Basicamente são todas muito parecidas, a estrutura muda um design ou outro, muda a altura, né? Muda o tamanho, mas basicamente o rolo também aqui, né? Tem algumas que mudam o rolo de tamanho, eu vou explicar por que disso, o que você deve considerar também na hora de comprar, mas basicamente elas são muito parecidas, tá? Tem algumas coisas que vocês precisam considerar na hora de comprar que eu vou explicar, mas todas elas são muito parecidas. Já adianto que esse tipo de máquina, esse tipo de processo não estampa tecido, tá? Então esquece fazer camiseta com ela. Objetos rígidos. Tanto é que o papel, quando você procura o papel para ela, ele chama papel transfer laser ou papel transfer rígido, justamente porque ela trabalha somente com objetos rígidos. Porém, tem alguns objetos maleáveis que ela trabalha, no caso de sacola craft, aquela sacola de delivery, né, de papel, ela vai estampar. Ela consegue estampar também convite de casamento, que é um pouquinho mais maleável, né? Mas via de regra, objetos rígidos. Já vi esse tipo de máquina estampando milhares de coisas diferentes, mas tem algumas que são bem diferentes mesmo, tipo modem de internet, né? Um cliente comprou uma dessa, ele produzia modem de internet. Na verdade, ele produzia não, ele comprava, ele importava, ele tirava o logo que vinha da China, né, com álcool, e ele vinha e estampava o logo dele com essa máquina. Modem de internet. Disjuntor de energia, né? Aquele disjuntor que vai na parede, tem um cara que ele fabrica só isso, né? Ele só estampa isso daí. Haste de óculos, né? Perninha de óculos, skate, né? Um negócio também bem diferente que eu já vi ela estampar. Pulseira de relógio, aqueles smartwatch, ela também estampa, né? Tem uma galera que faz isso daí. E cada semana a gente descobre um negócio diferente. O que a gente tem que sempre saber é, aonde o rolo encostar, ele vai estampar. Por que é importante você saber os tipos de prensa de transfer que tem? Porque algumas se adequam mais ou menos ao seu trabalho. Aquelas que eu falei que são mais simples, né? Se você falar assim para mim, Felipe, eu vou trabalhar só com long drink e caneta, eu prefiro que você compre a mais simples, tá? Porque ela gasta menos energia, né? E ela trabalha um pouquinho melhor com esses materiais. A Giro, no caso do long drink, ela trabalha melhor do que essas máquinas mais simples, mas a caneta não. A caneta, essas máquinas mais simples são mais eficientes para trabalhar. E elas têm um consumo de energia menor também. Então é bom você conhecer os tipos de prensa que tem para ver qual que se adequa mais. Mas você fala, não, Felipe, eu preciso fazer taça de gin, eu preciso fazer coisas diferentes, capinha de celular, essas coisas, então não tem jeito, você tem que ir para a máquina Giro. Se você tem essa ideia de ter um leque de produto para atender qualquer cliente que chega até você, a máquina Giro é a única saída se você vai trabalhar com transfer. Lembrando que o transfer, o objeto, não precisa ser resinado ou próprio para receber o transfer, você pode comprar em qualquer lugar, diferente da sublimação, que, por exemplo, você vai fazer um long drink, você vai fazer um long drink na sublimação, ele tem que ser resinado para receber a tinta sublimática. E long drink resinado eu nunca nem vi. Na verdade eu já vi há muito tempo atrás e nunca mais vi. No caso da sublimação você precisa ter um produto específico para sublimação. Transfer não. Qualquer objeto, você vai numa casa que você viu um produto, um copo diferente lá, você pode trazer e testar para ver se o rolo passa. Se o rolo passar, ele vai estampar. Se ele estampar, você pode vender. Mas é bem tranquilo de você decidir. É aquele negócio. Quero focar no long drink em caneta, pega as mais simples, aquelas de estampa local, que eu já postei vídeos sobre elas também, tá? Se você quer diversificar e cada semana aparece um produto novo, não tem jeito, você tem que ir para as máquinas do tipo Giro. O que eu vou falar nesse vídeo é coisas bem específicas da máquina mesmo que você precisa ver na hora de comprar. Então assim, faz um checklist. Eu vou falar, você faz um checklist do que precisa ter a máquina para você não ter problemas. E a consequência de você não aprender isso é que as chances de você comprar um equipamento que vai te dar problema logo são muito grandes, porque existem preços, assim, a variação de preços no mercado é grande, tá? E eu sei, eu já vi um monte de máquina que tem no mercado e eu sei que a maioria vai te dar dor de cabeça. Então, faz um checklist. Se a máquina apresentar tudo isso que eu falar nesse vídeo, você pode comprar sem medo. Em relação a ter máquina chinesa ou nacional, eu acho que eu só vi uma chinesa até agora no mercado nacional e o resto é tudo fabricado aqui. Se você vê aí 20 marcas diferentes de prensa do tipo Giro, saiba que não tem 20 indústrias fabricando, tá? Tem pouquíssimas indústrias fabricando para várias marcas. Tome cuidado também com quem fabrica essas máquinas em casa, né? Tem uma galera que fabrica no quintal de casa
e vende por aí. Então toma cuidado, cada máquina sai de um jeito, cada angulação sai do jeito, e aqui é tudo bem certinho, bem simétrico para você não ter problema. Se tiver um pouquinho torto, você vai ter problemas, o rolo vai desgastar com mais facilidade, então toma muito cuidado também com o tamanho do fabricante que faz isso. Tem muita gente fabricando no quintal de casa e cada máquina está saindo de um jeito. Já peguei uma pessoa que fabrica em casa, peguei 3 máquinas de 3 clientes diferentes, as 3 máquinas eram diferentes uma da outra. Então, toma bastante cuidado com isso. Então vamos aqui o que você precisa considerar de fato na máquina antes de comprar. Primeira coisa, na minha opinião, tamanho do rolo, tá? Rolo de 9 centímetros, 10 no máximo, 8, de 8 a 10 centímetros é o ideal. Maior do que isso, você tem um problema de aquecimento no rolo. Tá? Então, por isso que a galera fala assim, nossa, mas como é que você faz esse copo inteiro estampado, né? Sendo que eu já fiz isso em vídeo mostrando com essa máquina. Como é que você faz esse copo inteiro estampado se o rolo é menor? O rolo é de 9 centímetros e aqui tem 14. Como é que você faz? Eu passo 2 vezes, né? Por quê? Porque o rolo ele aquece por igual. Passando uma vez em cima, uma vez embaixo, você resolve o problema. Diferente de máquinas com rolo maior, se você pegar vídeos, né, de algumas pessoas estampando com máquina com rolo maior, para estampar o copo inteiro passa 3, 4 vezes, então não tem muito sentido. Como que o rolo pega o copo inteiro e ainda assim você precisa passar mais de uma vez, não tem muito sentido. A nossa a gente passa uma vez embaixo e uma vez em cima, né? Agora, máquina com rolo grande, você é obrigado a passar mais de uma vez por conta do problema de aquecimento. O rolo muito grande é muito difícil de aquecer. Fora que rolo grande exige uma resistência maior. Isso aqui aquece o rolo não tem aquecimento direto nele, né? É essa peça aqui que aquece o rolo. Isso aqui que está bastante quente e o rolo fica girando, né? E ele vai se aquecendo, essa peça esquenta o rolo. Quando o seu rolo é grande demais, essa peça tem que ser maior, e uma peça dessa maior, ela gasta mais energia, tá? Então é uma coisa que quase ninguém considera, não presta atenção, fica vislumbrado com um rolo gigante, não esquece que a resistência tem que ser maior, consequentemente ela gasta mais energia. Fora isso que eu falei do rolo grande, resistência grande, gastando mais energia, esse tipo de trabalho, apesar de ser muito legal, raramente você vai fazer, tá? Muito raro alguém pedir isso aqui. Quando pede, você vai cobrar caro, porque você gasta um papel inteiro, né? É um produto aí que vai sair em torno para o cliente final uns 5, 6 reais. O cara de plástico não quer pagar. Raramente você tem esse tipo de serviço. A maioria esmagadora dos seus serviços vai ser isso aqui, estampa local, tá? Ó, estampa local, mesmo em vidro, ó. E ó. Isso aqui sim tem mercado, porque é mais barato, a galera que está procurando isso aqui é brinde, não é para dar de presente para ninguém, é brinde, então é custo, é barato. Isso aqui é 90% do que você vai fazer com essa máquina, esse tipo de trabalho, nesse tamanho. Então para que você precisa de um rolo gigante, gastando muito mais energia, sendo que raramente você utiliza o rolo inteiro? Isso se existisse um rolo que aquecesse 100% e você precisasse passar só uma vez, caso você fosse fazer o copo inteiro, né? Como na maioria dos rolos grandes, você tem que passar mais de uma vez, e aí que tá o problema, né? Na verdade, eu não vejo sentido numa máquina com rolo grande demais. Então, primeira coisa a se considerar é o tamanho do rolo. Isso é muito importante. O tamanho do rolo é de extrema importância. Segunda coisa que você precisa verificar é a resistência, tá? Se a resistência é de cerâmica ou se ela é de ferro. No caso aqui, quando você vê esse tipo de resistência com esses quadriculadozinhos assim, né? Como se fosse um quadriculado, como se fosse uns tijolinhos, né? Isso é uma resistência de cerâmica. Você pergunta para a pessoa que está te vendendo também se a resistência é de cerâmica ou de metal. No caso aqui, é resistência de cerâmica, muito melhor. O aquecimento dela é muito mais uniforme. Também uma coisa de extrema importância a se considerar é isso. Tanto a nossa Transfer Thermo Roller quanto a Nasus Believe, que está aqui desse lado, utilizam a resistência de cerâmica e o rolo é do mesmo tamanho para as duas, tá? Então chegou para comprar, qual que é a resistência? Ferro? Esquece, sai fora, o rolo não aquece direito. Ah, Felipe, mas você falou que tem um problema da máquina ser fabricada em casa, mas você não tem que apoiar o pessoal que está começando, é aí que tá. É legal você apoiar quem está começando. Sim, o problema é esse tipo de equipamento, um equipamento que ele trabalha com calor, né? Tem energia aí, pode dar um curto, pode pegar fogo. Dificilmente quem fabrica em casa tem, né, o protocolo de segurança que é exigido para a indústria poder produzir, né? A indústria ela é obrigada a produzir do jeito que seja seguro para você operar, né? Então, isso é uma coisa a mais, ainda mais porque muitas e muitas pessoas, e arrisco a dizer que a maioria trabalha com esse equipamento em casa.
Já pensou um acidente em casa? É muito quente aqui, ó. Aqui é um negócio bem quente. Não um acidente de você se queimar, que isso aí é... Você tá operando, você encosta na máquina, queima um pouquinho, não tem problema nenhum. O problema é de ela aquecer demais, superaquecer, pegar fogo na mesa, pegar fogo perto ali, dar um curto-circuito. Então, toma cuidado com quem fabrica esse equipamento, tá? Tenta descobrir quem que é, se é indústria, se não é. No caso nosso aqui, se você quiser conhecer a fábrica, você pode ir, né? A gente mostra, a nossa fábrica está há 30 anos no mercado fabricando equipamentos. Começou em serigrafia e a partir de 2010, mais ou menos, entrou na parte digital. Então já tem aí pelo menos 12 anos no digital, que foi quando chegou no Brasil. Antes disso nem tinha, né? Então antes a gente fabricava máquina para serigrafia, então a gente segue todas essas normas de segurança que são necessárias. Então, nesse caso, você falar, tem que apoiar o que está começando, é complicado porque envolve segurança nesse tipo de máquina, tá? Então, não é um negócio para você agora querer ajudar quem está iniciando, porque primeiro você precisa ajudar a sua empresa, né? Então não adianta você querer ajudar outras pessoas e colocar em risco a sua empresa. Motor da máquina. O motor da máquina que faz o rolo girar, ele tem que ser nacional. Motor nacional, tá? Muito importante. Vai comprar a máquina, pergunta, esse motor é chinês? Como que é? Se não souber responder, às vezes a pessoa não quer falar que é chinês ou ela realmente não sabe. Então toma cuidado, motor chinês é um problema. Dá muito problema e a peça pior para trocar nesse tipo de máquina é o motor. O rolo é uma peça que você troca periodicamente porque ele desgasta, ele é de borracha e desgasta, mas é tranquilo trocar o rolo, é ridículo, o negócio é em 1 minuto você troca. Motor não, motor é complicadíssimo, você tem que mandar para assistência e demora a troca. Ainda mais se o motor é de fora e não tem no Brasil, então toma cuidado. No nosso caso, as duas máquinas, a Thermo Roller e a Nas Believer, as duas trabalham com motor nacional. Não somos nós quem fabricamos o motor, porém o motor é nacional, a gente compra de uma empresa nacional. Motor nunca deu problema. A gente comercializa essa máquina, que ela veio primeiro desde 2014, 2015 e a gente nunca precisou trocar motor. Então você vai verificar isso aí também. Outra coisa a se considerar também é o painel. Eu vou virar aqui para pegar o painel. Deixa eu ver se dá para ver o painel aí. O painel da máquina, ele tem que ser digital. Toma muito cuidado, tem muita máquina que é analógico. Eu vou pôr uma foto aí de como é o analógico. O analógico parece com isso aqui. Isso aqui é o medidor de velocidade, né? Ele diminui a velocidade e aumenta a velocidade. Mas a galera coloca nessa máquina, para aumentar e diminuir a temperatura, um potenciômetro desse analógico. Tá? Vou explicar por que você deve fugir disso mais do que tudo. Então aqui, painel digital, melhor painel que tem é da marca Coel, tá? Da nossa máquina é Coel. Então, marca de painel Coel também, busque por isso, busque por o painel Coel, que é um painel que não vai te dar problema, é um painel mais preciso, ele mantém a temperatura mais precisa, ele é todo melhor, né? Não tem nenhum ponto negativo que eu tenha visto nesse painel, então procure por essa marca Coel do painel. Painel digital, controle de temperatura digital. Beleza? Nada de analógico, eu vou explicar por quê. O controle analógico de temperatura, você basicamente não tem controle nenhum. Você coloca lá 200 graus, do nada ele vai para 300, do nada ele vai para 150. Então você está produzindo lá, fazendo a produção de 1000 copos. Está lá fazendo, do nada os copos começam a derreter, você começa a perder copo porque foi para 300 graus. Ou do nada está fazendo, começa a tirar o negócio, não estampa, não está estampando, diminuir a temperatura para 150 graus, porque ela trabalha em 200, 220 graus, é a temperatura perfeita para o transfer. Aí sobe para 300, começa a derreter copo, começa a queimar. Então você está lá produzindo 1000 copos lá, começa a aumentar a temperatura, queima o copo, perdeu o copo, começa a diminuir, começa a falhar o transfer, você também perde o copo muitas vezes. Então, analógico é um negócio que simplesmente não funciona. Era usado há muitos anos atrás em prensas, né, para sublimação, quando não tinha o digital. Não tinha outro jeito. Agora, com o digital não tem sentido você colocar o analógico. É só dor de cabeça. Então, outra coisa a se considerar, procure pelo painel controle digital. Também busque por equipamentos que tem algum tipo de controle de segurança do rolo, tá? Vou explicar o que é isso. A única peça que você vai tomar cuidado dessa máquina é o rolo, tá? Por quê? Quando você desliga a máquina, o rolo para. E a resistência que esquenta o rolo, ela ainda está quente. Você desligou, tudo bem, ela vai esfriar, mas ela ainda está muito quente. E ela fica no mesmo lugar, fazendo o calor, e o rolo racha, queima, perdeu o rolo, tem que trocar, tá? Então,
E o rolo não é caro também, mas também não é barato. O negócio você vai gastar em torno de 250 reais mais ou menos, se você precisar trocar o rolo. Mais ou menos de ano em ano você troca o rolo, tá? Uma coisa que não tem jeito. Porém, não adianta você ficar trocando o rolo de 2 em 2 meses, que é um negócio que não dá custo, né? E muita máquina aí não tem nenhum tipo de segurança do rolo. Você precisa... O rolo é para ele desgastar por trabalhar, não por vacilo seu de deixar esquecer a máquina e pegar fogo no rolo. Então o rolo sim, vai desgastar com o tempo, mas é natural. Agora você antecipar essa troca de rolo não faz sentido porque tem um custo, né? Então, o sistema de segurança que tem essa máquina e a Nasus Believe é: você desligou, ela vai apitar até você levantar a resistência. Enquanto você não levanta a resistência, ela não para. Ela não deixa você fazer nada. O barulho é muito chato, tá? Para você não esquecer de levantar. Porque quando você levanta a resistência assim, a resistência sai de cima do rolo, o rolo tá parado, não tem problema nenhum mais. Outro sistema de proteção que a máquina tem que ter é um fusível. Tá? Fusível de proteção. Isso aí qualquer equipamento eletrônico tem que ter, mas muitas máquinas giro do mercado não tem. Sistema de fusível. Que aconteceu uma oscilação de energia, cai um raio, vai queimar o fusível, mas não vai queimar a máquina. Então, essa máquina tem. Tudo isso que eu estou falando, a nossa máquina tem. Por quê? Porque a gente parou, pegou tudo que funciona, tudo que dá certo, né? Tudo que realmente é necessário ter uma máquina e colocou na máquina. Então, eu estou falando justamente porque a gente fez na nossa máquina o melhor possível. Então, mais um sistema aí que tem que ter fusível. Quando for comprar, pergunta: essa máquina tem fusível? Como que é? Tem que ter, tá? Porque sem fusível é um negócio que, se der um raio, vai queimar diretamente a máquina, né? No nosso caso, deu algum problema na energia, vai queimar o fusível, não vai queimar a máquina. Em relação ao rolo, pergunta para o vendedor quantos shore ele tem. Tá? Vou escrever aí na tela, escreve shore, mas é quantos shore ele tem. 60 shore é o ideal para transfer, tá? O shore, ele tá atrelado à dureza do rolo. Se é um rolo duro demais, ele acaba arranhando os copos, ele acaba marcando os copos. Então, rolo de 60 shore, você tem que pedir isso. Novamente, sendo sincero, a maioria dos equipamentos do mercado utilizam esse rolo, mas é uma coisa a se considerar porque não são todos. Rolo também fosco. Quando for comprar, opte pelo rolo fosco, não pelo rolo liso. Tem um rolo que ele é bem lisinho assim, parece é liso, né? E o rolo fosco, que você vê que é uma borracha bem fosca, né? Esse rolo que você quer. Não aceite o rolo liso, porque o rolo liso tem menos vida útil, né? Ele estraga com mais rapidez. Também pergunte se a máquina que você vai comprar tem algum sistema de economia de energia, tá? A nossa tem. Como que funciona? Ele chega na temperatura, ele começa a ligar e desligar a resistência, ele vai controlando isso daí para economizar energia. Então ele desliga a resistência, liga, passa para o 220, 230, desliga a resistência, fica um tempo desligada a resistência, o motor sempre girando. A resistência é que ele acaba desligando e ligando justamente para economizar energia, tá? Isso aí é muito importante. Sendo sincero novamente, não é a maioria das máquinas que tem isso no mercado. Na verdade, eu só conheço mais uma que tem isso. Isso é de extrema importância, porque o custo que você tem de máquina é energia, né? Então a máquina, ela tem um gasto de energia considerável no custo do produto, né? Então aqui ela tem 700 watts, quem sabe fazer conta de potência sabe mais ou menos quanto que ela gasta. Eu tenho um vídeo falando somente sobre isso, como que você calcula isso, mas o custo de máquina que você tem é justamente atrelado à energia que ela gasta. Então a gente fez um sistema de economia de energia que tem em só mais uma máquina no mercado, que também é a gente que fabricava a máquina, tá? Mas aí a empresa que fabricava com nós pegou o projeto e agora ela está longe, né? Não está mais em São Paulo, e ela resolveu produzir na cidade dela com outra indústria. Tá? Mas o projeto é o mesmo e ainda possui esse sistema de economia de energia. A nossa possui e mais uma no mercado possui. Eu não sei se para você isso é relevante ou não, não é um negócio que vai fazer você trabalhar bem ou não, mas eu julgo que qualquer custo que você possa diminuir sem diminuir a qualidade do produto que você estampa é de alto valor.
né? Eu acho que isso é importantíssimo. Tem gente que diminui custo querendo baratear, comprar um produto pior, e esse negócio de economia de energia direto no equipamento é muito inteligente porque você diminui custo sem precisar diminuir a qualidade do seu produto. Então, é um negócio que você pode julgar se isso é importante ou não. Eu julgo de extrema importância, mas não é isso que vai fazer o seu equipamento trabalhar melhor ou ter uma vida útil melhor ou não. Não é isso. E aí eu vou mostrar mais ou menos como ela trabalha. Se você nunca viu uma máquina Giro trabalhando, você vai ver que é bem tranquilo de se trabalhar. Então tá aqui um copo long drink, certo? Aqui tá o desenho. Vamos posicionar o desenho no copo. Um durexzinho, tá? Para quem nunca viu o processo. Um durexzinho só, não precisa de fita anticalor nem nada, porque é muito rápida a estampa. Ó, você vai baixar aqui, ó. Aonde o rolo encostar, ele vai estampar. Ó, uma única passada, sem cortes, tá? Ó, beleza? Estampou, o copo tá pronto. Não sei se deu pra ver. Uma única passada, estampou, tá pronto. Bem facinho de se trabalhar. Ah, uma última coisa, importantíssimo. A máquina ela precisa ter um controle de altura, regulagem de altura disso aqui, tá? Muito importante. Essa parte onde vai o copo que você viu, eu estampando ele aqui, essa parte ela precisa descer e subir, tá? Você precisa ter controle de altura. Eu vou explicar por que isso é de extrema importância. E isso também não é todas as máquinas do mercado que tem, e eu julgo isso imprescindível, tá? Por quê? Porque quando você vai estampar um copo, o rolo ele fica rente ao copo, né? E ele estampa. Se a parede do copo for mais grossa ou mais fina, pode ser que o rolo fique um pouquinho para cima, inclinado para baixo ou para cima. Depende da parede do copo. Isso varia de fabricante para fabricante de cada copo. E aí que tá, essa regulagem de altura que você compensa isso. Então se o rolo está um pouquinho assim, você abaixa um pouquinho que ele vai pegar certinho. Se o rolo está ao contrário, você levanta um pouquinho que ele vai ficar rente, porque o rolo ele tem que bater rente, senão ele não vai estampar, tá? E a galera que tem máquina que não tem esse tipo de controle sofre demais para estampar. Então, também controle de altura, a máquina precisa ter. Só quem está no dia a dia, que trabalha com estampa, sabe o quanto isso é importante, tá? A galera que está mais tempo falou, meu, se eu soubesse que a sua máquina tem isso, jamais eu compraria a máquina que eu tenho, porque é muita dor de cabeça. Você ficar atrelado a um fabricante só, isso, você primeiro tem que achar o fabricante que se adequa à sua máquina. Se a sua máquina não tem esse controle de altura, você tem que se virar e comprar em vários fabricantes para você ver qual que cabe na sua máquina, que o rolo fica rente, e você vai ficar preso para sempre nesse fabricante. Se sair um produto novo muito legal de outro fabricante, as chances são que você não vai conseguir trabalhar. Então é isso, galera. As duas máquinas, tanto a Believe quanto a Thermo Roller, nós temos no nosso site. O preço dela, saber que é diferente um do outro. A Believe tem um preço especial, o preço da Believe vai subir, tá? Não sei quando que você está vendo esse vídeo agora de julho de 2022, pode ser que mais pra frente, tô vendo em dezembro de 2023, o preço da Believe tenha subido, porque ela é um preço até que próximo da Thermo Roller, porém, como ela está em promoção, o preço dela está bem abaixo. Mas as duas tem no nosso site, todas elas respeitam tudo isso que eu falei nesse vídeo. Não é porque eu vendo elas, não é porque você está falando para considerar isso porque a sua máquina tem isso. Não. Veja se faz sentido para você tudo isso que eu falei. Você não precisa acreditar em mim. Veja o vídeo de novo, veja se faz sentido isso tudo que eu falei, né? Você pode decidir se essas coisas que eu falei faz sentido ou não. Você tem todo o direito de decidir. Eu tô te falando porque sempre todo mundo que me conhece sabe que eu faço vídeo justamente para ajudar, nunca para atrapalhar, tá? Então, as duas máquinas tem no nosso site, eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem tiver interesse e não precisar sair caçando a máquina perfeita para você, tem essas duas máquinas que eu julgo que tá perfeita para quem quer trabalhar com transfer, beleza? Qualquer outra dúvida também, em qualquer outro vídeo que você tenha, tem um vídeo antigo lá, Felipe, que você fez há 2 anos atrás, eu nem pergunto lá porque você não vai responder. Para mim aparece tudo no mesmo lugar. Se você mandar nesse vídeo de hoje e no vídeo que eu fiz há 2 anos atrás, vai dar na mesma, tá? Aparece para mim em todos os lugares, eu que respondo todo mundo, beleza? Então aproveita aí, tudo que você tiver de dúvida, tira, porque não adianta nada você trabalhar nesse mercado com dúvidas. Só faz coisa errada se você começar a trabalhar com dúvidas demais. É isso aí, valeu! I'd give you more than time. You call me friend, but you